Alfredo Alves, professor da Universidade Federal do Paraná, supervisor do grupo Super Pesquisa. E nesse vídeo a ideia vai ser mostrar um pouco de opções, possibilidades de controle para o capim amargoso. Capim amargoso, que é uma planta extremamente complicada, né, de Digitalis solares, resistente a glifosato, e a cada ano a gente vem observando mais dificuldade de controle dele, né, com graminicidas, né, observando aumento de dose no campo e tal, principalmente plantas entoceradas, perenizadas e assim por diante. Essas plantas que a gente vai ver aqui, elas estão com um pouco mais de 60 dias em que elas foram semeadas, né, então elas estão bem perfilhadas, começando a formar rizoma, né, então observando até aqui a planta testemunha, que não se teve aplicação, né, de herbicida nenhum. Então está aqui a planta testemunha, um pouco mais de 60 dias, bem perfilhada, começando a formar ali o seu rizoma, sua reserva ali subterrânea. Ok? Então essa testemunha. As outras estão com 14 dias de aplicação dos herbicidas, né? Então aqui, primeiramente, a gente tem a aplicação de diquat, nesse vaso aqui. Então a aplicação de diquat. Por que alguém pode plantar a aplicação de diquat? É com o possível banimento do paraquat, né? A saída do paraquat. A gente pensa em outras opções, né? Para controle de capim amargoso mais jovem e tal, ou para fazer uma poda química, uma roçada química, alguns chamam para ter uma rebrota depois. Então a gente testou o diquat. O diquat a gente destaca que ele é o efeito bem inferior ao paraquat com relação a gramíneas. Gramíneas como o capim amargoso. Folhas largas é outra história, mas com relação a gramíneas o diquat tem um efeito bem inferior ao paraquat. Na sequência a gente tem o glufosinato. Então o glufosinato ele está aqui com um efeito bem interessante, né, para controle desse capim amargoso jovem, ou pensar num cenário em que se tem rebrota, ele pode ser uma possibilidade de uso, para pensar na importância de substituição da aplicação do graminicida. Pelo menos em uma aplicação, retirar uma aplicação do graminicida, seja numa rebrota, seja em plantas mais jovens assim, então o glufosinato pode ser uma opção. E aí na sequência aqui, esses dois vasos são tratamentos mais conhecidos, né, que a gente ouve bastante, visualiza bastante em campo. Aqui glifosato e aloxifop, aqui glifosato e clethodim. Então como eles estão com 2 semanas de aplicado, já está bem próximo, né, a característica de sintoma, evolução do sintoma, para levar a planta à morte. A gente lembra que o clethodim é um pouco mais rápido que o aloxifop nesse cenário, né? Mas o controle final dos dois são muito parecidos, a gente demonstra aqui esses dois vasos. E nesse último vaso aqui, seria uma opção de controle, né, para substituição de novo de graminicidas, né, seria o glifosato associado a uma formulação contendo imazapir mais mazapic, né, imazapir mais pique. Então seria uma possibilidade de controle. A gente destaca que ele é um pouco mais lento, ainda que o aloxifop, que o clethodim, né, mas é uma possibilidade para ser utilizado em controle de gramíneas, como o capim amargoso, né, e manejo bem antecipado, porque é um produto que precisa de mais de 30 dias antes da soja, precisa de mais de 100 milímetros. Então, é um produto para ser usado em manejo bem antecipado à semeadura da soja em áreas em pousio. Então, pessoal, dando sequência aqui à demonstração desses sintomas, né, dos efeitos e tal, de algumas aplicações de alguns herbicidas, aqui no caso do capim amargoso, né, vamos seguir aqui então. Aqui, primeiramente, vou dar testemunha para ter o efeito comparativo visual, né. Na sequência aqui temos a associação de clethodim mais glufosinato. Nesse vaso aqui, clethodim mais glufosinato. No outro a gente tem a aloxifop mais glufosinato. O que a gente quer mostrar aqui? Primeiro, a substituição do glifosato, né? A gente tirou o glifosato aqui, sempre que possível nos nossos experimentos, que a gente busca essas opções de posicionamentos, opções de buscar soluções para o produtor rural, sempre que possível a gente tira o glifosato, né? Coloca outros herbicidas para chegar a um controle final parecido para diminuir a pressão de seleção em cima de um mesmo herbicida, no caso do glifosato. E também, depois a gente vai falar, a gente está tentando tirar o máximo possível os graminicidas, pensar num bom controle sem graminicidas, para poupar aplicações de graminicidas. Então, clethodim mais glufosinato, aloxifop mais glufosinato. Então, teve um bom controle em plantas jovens. E isso é interessante para pensar também na ampliação do espectro de controle. Pensar em uma área que tem essas plantas, essas gramíneas aqui, como capim amargoso e outras, e também possa ter folhas largas, né? Mas folhas largas desde que estejam pequenas, estejam jovens, né? Como buva pequena, outras folhas largas pequenas, você pode ter um bom controle com uma associação assim. Na sequência aqui, seguindo essa mesma lógica, a gente tem aqui o clethodim mais o safenacil. Então, o clethodim mais o safenacil pode ser uma opção interessante, né? Para áreas que a gente tem aí, como eu falei, buva pequenininha, algumas folhas largas pequenas, e uma gramínea ali mais jovem, né, pouco desenvolvida, então a gente consegue numa aplicação só ter o controle para essas duas espécies. De novo, desde que estejam pequenas, jovens, né, ali numa infestação mais baixa. E aí aqui na sequência a gente tem uma associação tripla, né, então tem o clethodim, mais o safenacil, mais o glufosinato. Então pode ser uma opção também para esse cenário de ampliar espectro de controle numa única aplicação, desde que as plantas estejam jovens, né, numa densidade, numa intensidade no campo pequena, né. Às vezes tem uma janela curta, uma intensidade pequena pode ser uma opção. Como aqui a gente tem só o safenacil mais o glufosinato. Então a gente tirou aqui a aplicação do graminicida do sistema. Então é importante para mostrar isso, né? Tirou o glifosato,
tirou o graminicida, tem o safenacil mais o glufosinato. Pensar então ter um espectro de controle interessante para plantas jovens e tal, nesse cenário aqui. Também outras opções que a gente vê em experimentos de campo, por exemplo, poderia ser o clethodim mais o carfentrazone em áreas com trapoeraba, né, gramíneas, são opções que a gente vem trabalhando e vamos falar mais disso em próximos vídeos, próximas informações, né? Continue seguindo nossos materiais, nos apoiando e muito obrigado.